Querido Walter, os textos que o senhor citou aí, falando das falas de Jesus, às vezes o senhor confunde paralelismo real com paralelismo verbal. Eu citei um paralelismo verbal aqui, citando, por exemplo, Hebreus capítulo 10, verso 32. As crianças entendem isso aqui e descansam nas palavras de Jesus. Se elas entendem, elas estão entendendo mais do que o senhor. As palavras, nunca vos conheci. Pastor, o Então, tema é Hebreus 6. Hebreus 6 é o Então você não vai citar nenhum texto fora de Hebreus 6. Não, agora eu vou citar porque o senhor você não vai citou. citar. Posso? Não, pastor, veja só. Isso é hipocrisia, viu, pastor? Se o senhor não... Não, hipocrisia. Isso é Você sabe o que é hipocrisia? O senhor está me acusando de ter usado outro texto. Sim. O senhor usa pai de igreja. O senhor usa sei lá o quê. Daí eu vou citar a palavra de Jesus e o senhor está me atacando porque eu citei Toma palavra de um copo de Jesus. água. Não, Isso é um atacando absurdo. não. Posso E agora você vai citar não porque eu estou citei? atacando. Não, por favor. Vamos lá. Ó, em primeiro lugar... Deixa o pastor falar isso aqui. É melhor abaixar o tom e melhorar o Não, argumento. você não manda no debate. Você não manda no debate. Abaixa o tom. Mais nada com você. Ou seja, ele abandona, ele rejeita, ou seja, é aquilo que Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok, pastor Walter, por favor. Só para deixar bem claro, pastor Jonas, o que o pastor está defendendo depõe contra o calvinismo que o senhor professa. O senhor está defendendo que a fé vem antes da regeneração. O calvinismo não defende isso, eu não, tá, pastor? Que fique Ele bem disse claro. que a graça salvadora, ela produz regeneração. Foi isso que eu disse. Aí a graça salvadora produz o que A na pessoa? graça salvadora, ela pensamento produz calvinista. transformação. Ela produz uma nova maneira de pensar, a metanoia, ou seja, a transformação da mente, que agora eu não vivo para mim mesmo. Beleza. E o próprio texto diz, eu vivo Dessa para forma, Cristo. o senhor está dizendo que de forma indireta que a fé vem antes Eu da não regeneração. estou dizendo de forma direta nem indireta. Eu estou dizendo, a graça regeneradora, a graça salvadora, ela produz regeneração. A graça salvadora produz regeneração. Existe a graça comum. E a fé vem antes ou depois da regeneração? A graça comum, ela é dada para qualquer pessoa, seja crente, seja descrente. E aquele que crê e for batizado? Então a graça está disponível para todos, no caso. Primeiro brasileiro. crê, depois é graça batizado. comum. Deus, claro, Beleza. ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos e vir chuvas sobre justos e injustos. Essa é a graça comum. Dentro da graça comum, ela trabalha na vida de qualquer homem, de qualquer ser humano. Ou seja, nós temos alegria neste mundo, nós temos satisfação, nós temos alimento, isso daí eu nós entendi. temos tudo. A questão Isso é dos graça salvos, comum. então. A graça que alcança os salvos. A graça que alcança os salvos, ela transforma. E ela produz, ela produz fé? Deus elege. A fé, ela é dom de Deus. Qual versículo Ela bíblico não diz produz... isso? Bem, em Efésios capítulo 2, que todo mundo O conhece. verso 8, né? A fé é dom de Deus. Deus dá fé para que eu creia. Então isso, o senhor concorda? Sem Então o senhor fé concorda é que Efésios impossível 2:8 agradar a Deus. Então o senhor concorda que Efésios 2:8 ali, o dom de Deus é a fé? O tutor. O dom de Deus ali é a graça salvadora, onde a fé está ali também. O problema que nós temos nesse texto, o pronome no gênero neutro, tuto, que não aponta Que se nem para... refere a todo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Esse tutu, ele abrange tudo isso, toda essa Abrange frase. tudo isso? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Com base em qual gramática que o senhor afirma isso? Hã? Com base em qual Com gramática? base na Nós temos escritura, ali um porque pronome pela- neutro, do gênero neutro, a graça é feminino e a fé no texto é feminino. Ali, Tanto graça ele quanto sendo- fé. ele O sendo pronome neutro, do gênero neutro, ele precisa de um antecedente no mesmo. Ele Então ali sendo não neutro- implica nem para graça e nem para fé. Ali implica para o processo. Então esse texto porque não pela tem graça sois absolutamente salvos mediante nada. a fé. Exatamente Beleza, isso. o processo todo. Foi o que eu Mas disse. nós- Exatamente. Processo todo. Porque e se pela o graça senhor sois concordar, salvos, se o senhor concordar que a fé produz que a graça produz a fé, ok. O Hebreus capítulo 6, verso 4, esses daqui então são regenerados. Não. Porque no pensamento dos irmãos, os irmãos têm que concordar que a regeneração vem antes da fé. Sim, claro. Se aqui eles são regenerados, que é Não, o eles texto não claro são de Hebreus regenerados. capítulo 6, verso Não 4, são Não, peraí, agora eu vi uma discordância aqui. Ele falou que sim, o senhor falou que vendo? não. Ali, ó. E aí? Falamos duas coisas diferentes. era só isso que eu queria ouvir, pastor Jonas. Olha, Por que nós falamos diferente? Hebreus... Não, ele o fez Walter uma tá quieto pergunta. demais. Ele fez uma pergunta, o senhor falou e ele falou não. Não, Aí eu não eles entendi. eles são regenerados. Agora eu passo a Claro que palavra não. para os dois se explicarem aí, Claro fiquem que à não, vontade. claro que não são Eles são regenerados. regenerados, Não. meu irmão? Não, Claro não, que não. mas ele fez a pergunta da fé aqui e contrapondo ao texto de Hebreus 6. Aí o senhor falou e ele falou não. Aí eu Pois não é. entendi. Aí agora os dois se explicam aí. Eles foram persuadidos, eles foram convencidos, eles foram, de certa maneira, levados a entender, iluminados a entender ali que Jesus Cristo, Salvador,
ele é o Senhor. Ele Persuadidos é, ou por seja, quem, reverendo? Eles entenderam Persuadidos por quem, reverendo? Olha, Pelo Billy Graham, que chamava todo mundo para vir Não, à não, frente. aqui é um Eu debate pensei que você ia bíblico. falar da Bíblia, pastor Walter. Ué, Aqui é um debate Eu pensei bíblico. que você ia falar da Bíblia. Quando mas você o senhor usa a já trouxe aí expressão o léxico, persuadido, já trouxe os pais da eles são igreja, já trouxe persuadidos todo por mundo, já trouxe aquilo que eles Calvino. ouvem. Eu não tenho E culpa que o eles senhor se- não conhece, e pastor, eles se infelizmente. convencem, é como nós. Quando muitas vezes nós ouvimos determinadas coisas, nós nos convencemos por aquilo que alguém fala pra gente. Mas na verdade, aquilo não causa um efeito genuíno no coração da pessoa. Reverendo, o texto O que não declara é o que caso eles do texto de provaram Deus. o dom celestial, iluminados Sim, pelo Espírito eles Santo. provaram Qual que é a de tudo grande isso. problemática Ó, que tio, depõe contra o Deixa calvinismo? eu dar eles se problemática. O que o reverendo é tá que os falando senhores aqui? estão Mas eles negando não o foram texto, transformados. negando o texto por causa da ideologia soterológica de vós. Esse é o problema. O que o reverendo falou, pastor... Esse é o Deixa eu fazer o seguinte é que aqui, ó, por vocês favor. creem num Deus Reverendo que Antônio. ora salva e ora não salva. Reverendo Não, Então não. é Deus. O problema Deixa eu Não é fazer Deus. uma coisa, explicar? Deus, Que não que é Deus. ele ama, Chama já depois ele odeia. aqui pra mim, Esse ó. é o problema. Reverendo, Deixa eu fazer uma coisa. Você tá Nós não falando pra pregamos mim, isso. Nós da não mesma maneira pregamos que isso. você Pastor falou Antônio, agora pra mim, um minuto, eu um estou minuto, devida falando um vênia, pra você reverendo. dentro da sua visão arminiana. Pode perguntar, por É isso, favor. meu irmão. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ler o texto. Não vou falar, não? Eu vou ler o texto. Aí eu já abro, já dou a palavra pro senhor, pastor Walter, e esse debate aqui é bom. Mas deixa eu ler o texto aqui. Vamos ler o texto. Vou ler na versão NVI ou vocês querem que leia em outra versão? Qualquer versão, Pode ser, meu tá. irmão. Diz assim. Não sendo na testemunha de Jeová? Hebreus 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que produzem a morte, da fé em Deus, do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Ora, aqui começa. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram, veja que é uma sequência, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. Então, se caíram, estavam em algum lugar. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento. Então, se arrependeram uma vez, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Esse é o texto. Por favor, podem voltar agora. O nome disso daí, Walter, é contexto imediato, viu? Pastor Walter, O que o pastor pastor Walter. fez agora? aqui. É o seguinte, o livro de Hebreus, ele inicia falando assim, versículos 1 e o 2 parcialmente. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, Deus nos fala através do Filho. O Filho é o verbo, o Filho é a palavra. Então, o livro de Hebreus, não somente esses versículos que nós estamos debatendo no dia de hoje, mas toda a Escritura, elas devem ser interpretadas à luz de Cristo, à luz da iluminação de Cristo. Então, nós precisamos ver o que Cristo falou. O que Cristo fala a respeito dessas pessoas que o autor de Hebreus está se referindo aqui? Ele fala lá, Jesus fala lá, no Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 15 em diante, ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Tomem cuidado, eles vêm com palavras aveludadas, eles vêm cheios de piedade. Acautelai, tomem cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então é o seguinte, primeira coisa, nesse texto aqui, no versículo 7, 6, do 4 a 6, não fala nada que essas pessoas têm frutos. Então, pelos frutos os conhecereis. Eles não têm nenhum fruto de arrependimento. Eles não têm nenhum fruto de novo nascimento. Pelo contrário, lá no versículo 8, vai sugerir que eles produziram espinhos e abrolhos,
Portanto, não há evidência de que essas pessoas foram regeneradas. Daí Jesus continua. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada. Versículo 8. Versículo 8 aqui de Hebreus. 6, 8. Jesus falando. Mas ela tá na árvore. Hã? Ela tá na árvore. Não, ela não está na árvore. Não, lê de novo então. Ela não está na árvore. Dá uma voltazinha Ela não pro está na verso árvore. 7. Lê de novo Vamos aí. continuar então. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Daí vem essa iluminação aqui que fala no texto de Hebreus. Olha aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Quer dizer, esses daqui eles profetizaram. Em teu nome não expelimos demônios, eles expeliram demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres, eles fizeram milagres em nome, diziam em nome do Senhor. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Eu gostaria muito, pastor João, de fazer um contraponto depois dele. Eu vou pegar aqui em cima do pastor eu não terminei Walter. ainda. Tá, não, eu vou devolver pro senhor, certo, justamente para usar o texto e o contexto, que o pastor reverendo Antônio aqui falou da regra básica de Bíblia interpretar a própria Bíblia. Exatamente. João 15 diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo e não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Sim. Mas está em Jesus e corta? Então ele foi regenerado ou não foi? ele Para não- estar em ele não Jesus? com esse foi- ele não texto, foi. pastor. Aí- Não, eu devolvo para ele, aí o senhor já... Não, mas eu preciso terminar. Não, então, é o seguinte, devolver é pro porque senhor. aqui fala muito de coisas exteriores, da profissão de fé da pessoa, daquilo que ela declara. É Ela porque o fala senhor que ela- falou da árvore, então eu tô Sim. colocando no mesmo Não, então, é contexto isso que para eu o tô falando. senhor Então, complementar. Isso daí é aquilo que ela declara. Ela declara que ela é crente, ela declara que ela tem fé em Jesus, mas na realidade, lá na frente ela não vai produzir fruto nenhum, ou vai produzir irmão falou que- abrolhos e espinhos, o irmão e ela vai falou- abandonar. Depois do pastor Walter, eu gostaria de quem falar. Quem corta... Ele. Tá. Por que ele corta? Porque não deu fruto. Porque E por que não Vamos deu ouvir fruto? agora o pastor Átila? Não, é que eu vários não terminei motivos. ainda. Tá bom, finaliza. Mas não, a pergunta é que está nele ou não está nele? De novo, por que ele não deu fruto? Não, mas se ele está Porque não em está Cristo... ligado. Não, mas espera aqui um o texto pouquinho. fala que Por tá. Porque, não, ele está. Ele por está que ligado. ele não deu fruto? É porque Essa é os pergunta não frutos é, da essa carne. pergunta não é ele foi- relevante pro senhor, não, pastor. Pastor Jonas. Então, a questão é essa. o Ou outro seja, lado da mesa quem participar corta? do debate É também. ele. Vamos deixar o pessoal só- participar. um minuto, Vamos dar depois 30 do segundos só pastor para ele Átila, finalizar. eu queria contrapor Por favor, o Perfeito. reverendo Walter. Só para o reverendo Walter finalizar o raciocínio, 30 segundos Então- para eles poderem participar também. Então, daí Jesus vai falar verdadeiramente, Jesus falando, Jesus dando a explicação a respeito de Hebreus capítulo 6. Jesus fala assim, João 10, 27 e 28. Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Esse daqui, do capítulo 7 aqui de Mateus, ele fala, eu não os conheço. E Jesus fala assim, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Eu acho que para qualquer pessoa que quer ter consolo na vida, basta o que Jesus falou. E eu durmo e descanso nas palavras do meu mestre. Agora, eu posso, pastor? A única saída que tem para o pastor Walter e para o irmão, o reverendo, é o que eles estão fazendo, fugindo dos versos textuais. Versos 4, 5, 6. Observe que o Walter citou o verso 8, o que contrapõe diretamente contra a segurança incondicional que vocês estão defendendo. Porque no verso 7,
eu gostaria muito de continuar explicando o texto de Hebreus. Por favor. E depois concluir explicando todos esses versos que os irmãos citarem. Nós iremos contextualizá-los se nós tivermos tempos para falar. Vamos lá. No verso 4, nós já mostramos as duas expressões. Iluminados, provaram o dom celestial. Olha o verso 5. Provaram a boa palavra de Deus. Isso aqui novamente fala a experiência da palavra de Deus, que é o evangelho de forma verdadeira. Além disso, dos poderes do mundo vindouro. Isso aqui se refere aos milagres, manifestações do poder de Deus. Inclusive, irmão, querido Walter, os textos que o senhor citou aí, falando das falas de Jesus, às vezes o senhor confunde paralelismo real com paralelismo verbal. Eu citei um paralelismo verbal aqui, citando, por exemplo, Hebreus capítulo 10, verso 32. As crianças entendem isso aqui e descansam nas palavras de Jesus. Se elas entendem, elas estão entendendo mais do que o senhor. Claro, já que as crianças entendem, estão entendendo mais do que o senhor. Ninguém Aí no verso 6, eu não interrompi os dois irmãos nenhuma vez. Aí no verso 6 diz assim, ó, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Observe que eles crucificaram de novo o Filho de Deus. Observe o texto. Tô olhando. Esse texto, e outra vez sejam renovados. Essa outra vez é porque eles foram renovados por arrependimento antes, pastor. Outra vez. Aí entramos no verso 7, que o Valcer pulou pro verso 8. Falando de vocês. Porque a terra que embebe, a chuva que muitas vezes cai. Então, a estratégia dele é essa, é interromper mesmo. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para que aqueles que, por quem é lavado, porque recebe a bênção de Deus. Mas aqui produz espinho e abrolhos, é reprovado. E perto está da maldição, seu fim. Então a parábola aqui, a analogia da terra é fundamental para o nosso ponto de vista. Por quê? A terra que recebe a chuva, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo, produz frutos, que é obra de justiça, e é abençoado. Essa terra representa o crente que permanece na fé, pastor. Agora, a outra terra que recebe a mesma chuva, mas produz espinho. Com essa fala do senhor, que permanece, é um problema para o senhor. Porque a segurança incondicional dos irmãos é aplicada somente aos crentes. Eles estão dizendo aqui que essa parábola da analogia diz que sugere que a mesma chuva que caiu sobre uma terra, que é a graça de Deus, ela cai sobre as duas categorias de pessoas. Mas o resultado depende da resposta individual. Da resposta. O texto de Hebreus, capítulo 6, verso 4 a 8. Individual. Agora, o texto de Hebreus, capítulo 6, versos do 4 a 8, não está falando de pessoas que apenas ouviram o evangelho ou tiveram experiência superficial, mas de crentes genuínos. Perfeito. O texto que o pastor Jonas citou, de João capítulo 15, mostra que é possível sim alguém estar em Cristo e não produzir fruto, a menos que os irmãos queiram negar o texto de João capítulo 15. Então o fato de dizer, porque naquele dia vão me dizer, muitos vão dizer isso, esse texto contrapõe contra o que vocês estão defendendo. Não. Porque mesmo eles estando em Cristo, eles não praticaram boas obras. Se você quiser fazer malabarismo com as escrituras, claro. Pastor Walter, o malabarismo que o senhor está fazendo é fugindo do texto de Hebreus capítulo 6. Não, o senhor terminou, pastor? Eu não citei pai de igreja, não citei nada. Eu fui lá nas palavras de Jesus. Então vamos às palavras, nunca vos conheci. Pastor, o tema é Hebreus 6. Hebreus 6 é o Então você não vai citar nenhum texto fora de Hebreus 6. Não, agora eu vou citar porque o senhor você não vai citar. Posso? Não, pastor, veja só. Isso é hipocrisia, viu, pastor? Se o senhor Não, hipocrisia. Isso é hipocrisia. O senhor sabe o que é hipocrisia? O senhor está me acusando de ter usado outro texto. Sim. O senhor usa pai de igreja. O senhor usa sei lá o quê. Daí eu vou citar a palavra de Jesus e o senhor está me atacando porque eu citei palavra de Jesus. Não, isso é um absurdo. E agora você vai citar porque eu citei? Não. Por favor. Vamos lá. Primeiro lugar. Deixa o pastor aqui. É melhor abaixar o tom e melhorar o argumento. Não, você não manda no debate. Você não demanda no debate. Abaixa o tom e melhora o argumento. O senhor não debate. O senhor está nervoso, não manda no pastor debate. Walter? Não tô. Não adianta o senhor usar essa tática do Vamos voltar pro debate? acautelai-vos que vos apresentam disfarçado em ovelha. Não adianta o senhor se disfarçar em ovelha com essa vozinha mansa aí. Pastor Alex, vamos lá no seu argumento, pastor Alex. Vamos voltar pro debate? Isso, vai no seu Hebreus argumento 8. aí. Vai lá, Hebreus 6, vamos lá. Hebreus 6. Hebreus 6, por favor. vamos lá. Isso. Olha que o texto e o contexto nos apresenta. Pois não. O escritor aos Hebreus está tratando a respeito de judeus convertidos. E o texto de Apocalipse, Hebreus capítulo 6, vai nos falar uma vez iluminados. Nada mais do que pela palavra. E quem ilumina é o Espírito Santo. Certo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem regenera é o Espírito Santo. Nenhum homem pode ir até a Deus se Deus não ir antes até o homem. Isso é texto.
E o mesmo texto ratifica, provaram o dom celestial. Esse dom aqui é nada mais e nada menos do que a salvação pelo sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Aí você está deduzindo. O texto, eu estou falando... Relação isso. Pastor, Qual o senhor é a está me tradução? acusando... Qual a tradução literal do dom de Deus? Estou falando o que você está fazendo. Não fala nada de salvação aí. Não tem nem fruto aí. Não tem nem fruto. O senhor está falando de fruto, então nós vamos ter que correr outros textos que não falam você falou de fruto. Você falou, o senhor falou Pastor Walter, que nós estamos debatendo é que ele não Hebreus deixa 6. terminar. Quando ele perde no argumento, ele intercala. Tá bom. Efésios 2:8, qual fruto Então ficou ali? envergonhado agora, porque o senhor já está indo para outro texto. O senhor me acusou de estar indo para outro texto e agora o senhor está indo. Isso é vergonhoso, pastor. Passou o contexto imediato, vamos lá. Os salvos aqui que experimentaram o dom de Deus, foram iluminados pelo Espírito, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Aqui não tem fruto, mas Efésios 2:8 não tem fruto. João 3:16 não tem fruto. O que João 3,16 tem a ver com isso? É porque o senhor falou que aqui não tem fruto. Pastor. Eu estou só contrapondo na sua Segundo as suas palavras, nós estamos debatendo Hebreus 6. E provaram... Você vai retirar que nós podemos ampliar um pouquinho com outros textos? Não, claro que pode, gente. Então tá bom, não, pode então tá ampliar, bom, gente. Meu Deus do É céu. que a única escapatória... Porque eu fui falar a única escapatória do reverendo Walter e do reverendo Antônio é pegar outros contextos para poder afirmar ou negligenciar, melhor dizendo. Vamos falar de fruto aqui, então. Ó, no texto, capítulo Hebreus 6. Vou devolver o senhor. Hebreus 6, versículo 7. Por favor. Hebreus 6... Deixa eu ler o versículo aqui. Hebreus 6, 7. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. No entanto, a terra que produz espinhos e as ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim será queimado. Fala de fruto aqui, Hebreus 6. Então pode falar de agora, fruto. Olha o texto. Voltando. Eu não terminei. Deixa ele terminar ali, eu já Por volto. favor, Desculpe, reverendo. pastor. Não, de forma Desculpe, alguma pastor. o senhor é muito educado. Obrigado. Exatamente. Faço minhas palavras do Aleph. Vamos lá. Sentir a provocação, né? Não, tranquilo. Não, mas eu não ligo. Os dois estão meio feridos do último Eu debate não ligo, deles. eu Fica não ligo. tranquilo. Os dois não, A irmã Nani, Walter, né? a irmã Nani mediu a minha pressão antes e estava 12/7. Mas agora já não tá mais não. Bebe um pouquinho de água aí, porque já aumentou, Eu hein? gostaria que trouxesse um chá para o nobre companheiro. Como ele citou outros textos sobre a questão da apostasia, vamos tratar segunda epístola universal de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. É um texto amado pelo reverendo Walter, que diz: e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós... Esse aí é Hebreus 6? É que o senhor citou outros, aí eu... Não, eu Gente, ó, já pacificado aqui, pode citar outros. Vamos pro debate. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O verbo aqui, agorazo, que significa resgatar, comprar, é o mesmo verbo que aparece, pastor Átila, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 20. Se, pois, glorificai, pois, a Deus, porque fostes resgatados por o bom preço. A expressão resgatar aqui significa dizer comprar, agorazo. E esse mesmo texto aqui fala a respeito que o Senhor que os resgatou. Nós não podemos pegar o verbo isolado do seu contexto, senão vai ter uma anomalia gramatical. Mas aqui, a pergunta que eu quero fazer ao reverendo Walter e o reverendo Antônio: este Senhor aqui é Cristo ou não? Pastor Antônio, por favor. Pastor Antônio. Eu podia repetir o texto, por favor? Segunda Pedro 2:1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. O Senhor que os resgatou. O Senhor que os resgatou. Resgatou quem? O Senhor que resgatou esses mestres quem? que... O senhor não leu o texto? Sim, quer ler? Então leia, por favor. Lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o Senhor, o soberano Senhor, isso, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Cristo resgatou os mestres e ao mesmo tempo eles saíram da presença do Senhor, ou seja, negaram a Cristo. Agora então esse Deus serviu. Eu vou responder o senhor com a Bíblia. Pega a primeira carta de João. Ele não gosta disso, 2. viu, pastor?
Pastor Walter, eu citei alguns versículos aqui. Primeiro, você pode pegar primeiro João, capítulo 2, por Ele favor? fica nervoso. Capítulo 2, qual verso, E se pastor? contém. A partir do verso 18, por A partir do favor. verso 18. Meus fininhos, é já a última hora. E se aproxima o anticristo. Isso. E alguns se tornaram anticristos porque eram de nós, mas saíram. Não. Vamos lá, um texto. Nunca foram Filhinhos, de nós. já é a última hora, e como vistes, já vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que está acontecendo? A mesma coisa que aconteceu lá, aquilo que Hebreus diz, Hebreus 6, que nós estamos colocando. Reverendo, com Eles muito estavam- respeito, com muito Pera um respeito. pouquinho, pastor Segunda Alex. Pedro, capítulo 2, Deixa ele versículo 1. terminar, pastor. A pergunta é simples. Não, É o não. Senhor ou não é? Só isso. O que está acontecendo aqui é o que está acontecendo aí. Eles eram da igreja visível, obrigado, da igreja militante. Mas eles não pertencem à igreja triunfante. Por quê? Esse texto não Pelo fala que o Senhor seguinte resgatou. sentido, porque eles... Só essa De diferença. novo, meu irmão. O que está acontecendo aqui é que aqueles que estavam na igreja ouviram o evangelho, responderam positivamente ao evangelho, estão na igreja. A questão São salvos ou não agora, quando estão na a igreja? questão é que no caráter deles, eles não foram transformados. Porque se eles realmente tivessem sido genuinamente transformados pela graça, por quê? Porque eles não eram dos nossos. Eles não pertenciam ao rebanho do Senhor. Reverendo Antônio, Eles não pertencem ao Senhor porque o O Senhor texto os está conhece. contrapondo contra essa E fala a- do senhor é muito bonitinha, E pastor, mas está aquilo que contrapondo contra o Deus texto. faz, Ele vai fazer até o fim. Reverendo, segunda Não de existe Pedro 2:1, metade do é o caminho. Senhor soberano que os resgatou, sim ou não? De novo, o texto aqui do capítulo 2 do 1 João Não, responde. Tranquilo, eu entendi. É o Senhor, A sim questão ou não, é, reverendo? eles estavam na igreja, mas não eram da igreja. Segunda É de isso. Pedro 2:1, é o Senhor soberano que o resgatou, sim ou Não não? resgatou. É Cristo. E se Cristo eles não os tivessem- resgatou. Então o senhor está Cristo negando não que os ele resgatou. Se Não, eles é normal, fossem não, da é normal. igreja, Olha, é o se seguinte, eles fossem olha da que igreja, interessante. É a eles profissão de teriam fé deles. permanecido. É muito complicado negar o texto para afirmar uma inverdade. Tá bom. Pode Então, falar, pastor João. então eu Pastor gostaria que o senhor Por favor. explicasse dentro da sua linha de raciocínio o seguinte. Aquele que o Pai me dá, de modo algum lançarei fora. Sim, E Jesus continua, não para por aí. por favor. E ele diz aqui, aquele que está nas minhas mãos, ninguém a poderá arrebatar. Eu posso explicar Eu quero isso aí saber posteriormente, como é pastor? que você Pode? explica isso. Quem vou que não passar pode o pastor arrebatar? A Walter. vontade humana pode arrebatar? Outra Outra, coisa. anota aí, vou passar o Outra pastor coisa, Walter e já quem nos devolvo você. separará do amor de É Deus? que o problema que está é em usar Cristo outros Jesus? textos para responder o simples Não, texto. mas o É o senhor Senhor tá, ou não é? O senhor está indo numa linha, o senhor está indo na sua linha de Não, não, estou raciocínio. indo na Bíblia, reverendo. Não. O senhor está indo o senhor está Como é olhando difícil a responder o hermenêutica texto. na sua linha de raciocínio. O senhor, O senhor usou outro texto para olha, responder eu vou um dizer texto uma coisa simples. por irmão. O senhor está olhando Sim. a sua hermenêutica na sua linha de raciocínio. Ok. É tática- E eu é estou tática testemunha de Jeová lendo a Bíblia dentro daquilo que eu, dentro da linha reformada, hermeneuticamente, entendo. É Que o ali Senhor ou não, não reverendo? tem como contradizer. É Um o Cristo Senhor que ou diz não? que ninguém arrebatará da minha mão é a mesma coisa que eu estou querendo dizer que eu estou contradizendo aqueles que Cristo resgatou. Olha que É isso. interessante. Falou e É não muito- respondeu. é Vai lá, muito isso. Pastor Walter. Deixa o Não, e Walter o falar, senhor depois eu posso está falar, usando de pastor. artifícios para exatamente contradizer Estou aquilo que sendo nós muito cremos. educado. Não, veja bem, meu irmão, A eu também estou problemática sendo, é eu o não estou lhe texto. ofendendo, por favor. Mas o senhor está usando de artifício e o senhor está usando a sua Faz parte, tática, é o a sua debate, o debate é estratégia, pra o isso. debate, claro. E eu estou usando daquilo que a palavra de Deus, daquilo que hermeneuticamente tem da minha linha teológica, eu entendo como certo. Então não é o Reverendo Senhor Walter. ali. É só isso, meu Não é irmão. o Senhor. Acabou. Não é o Reverendo Senhor ali. Walter. Depois, pastor, com toda licença, Aí volta aqui. depois eu gostaria de responder a pergunta que o pastor fez. Anota aí, Não, aí tá- vocês tá- respondem. tá gravado. Reverendo Walter. Querido ouvinte,
eles... O senhor fez até uma pausa agora, uma pausa dramática. Querido ouvinte, eles fazem toda essa estratégia, esse malabarismo, para tirar a tranquilidade do seu coração. O Evangelho de Cristo é boas novas, é uma boa notícia. Eles querem que você, quando vai tratar desse assunto da salvação, da esperança, olhe para o seu coração. E nós não olhamos para o nosso coração. Nós olhamos para a obra de Cristo. Cristo nos resgatou do inferno. Cristo nos traz salvação. E esses verbos de comprar, de resgatar, de regenerar, são verbos terminativos, tem nada a ver. Definitivos. A inerrância bíblica para nada presta. Olha, eles querem tirar a tranquilidade do seu coração. Eles querem tirar a tranquilidade do seu coração. Então, querido, não leve em consideração isso que eles estão falando. Quando eles falam mal de Cristo, quando eles falam mal da obra de Cristo, quando eles falam que aquilo que Cristo falou não vale nada. É o seguinte, Cristo nos salvou, ponto final. Nós olhamos para Cristo. A nossa fé não está depositada na nossa fé. A nossa fé não está depositada naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A nossa fé está depositada somente em Cristo. E ele disse assim: ninguém os arrebatará da minha mão. Confie em Cristo. Confie na sua obra. Pronto. Posso, pastor? Pode. Antes de o senhor falar aqui, então, todo mundo pode acreditar que é salvo? Acreditar? Pode. Todo mundo pode acreditar. Vamos lá. Não, tô falando dentro da fala do pastor Walter aqui. Acredite que você é salvo. Não, a fala do pastor Walter é muito bonitinha. Ela é legalzinha demais. Irmão, obrigado, só não é bíblica, mas é bonitinha. Vamos lá. Respondendo a pergunta do pastor Jonas, que fez anteriormente, a expressão dom de Deus, em Hebreus 6, a expressão ledorias tos eporanio. Eporanio ali, pastor, é um adjetivo que está no genitivo. Fala dom celestial, dom do céu, ou seja, um dom dado pelo céu. E a pergunta que eu gostaria de perguntar para os dois, de fazer para os dois, é que esse dom de Deus, que é o dom celestial de Hebreus, haja vista eles defenderem que a salvação é um dom de Deus, ou a fé é um dom de Deus, esse texto está dizendo que eles provaram desse dom e caíram posteriormente. A resposta à pergunta do pastor Antônio sobre Jesus, vamos lá. Ele mencionou hermenêutica, então preciso responder sobre a hermenêutica. Nós temos um princípio hermenêutico, reverendo Antônio e reverendo Walter, que a maioria e a clareza interpreta a minoria e a dificuldade. Um dos princípios clássicos de interpretação bíblica é: textos claros e abundantes, seja que são a maioria, devem servir de base para interpretar textos menos claros ou menor. Essa palma só vai se arrepender dela, hein? Panorama de textos no que tange a quantidade. Vamos lá. Nós temos textos claros e numerosos que defendem a possibilidade de apostasia. Só quer anotar aí, pastor Walter? Só quer anotar? Hebreus 3, do 12 ao 14, Hebreus 10, do 26 ao 29, Colossenses 1, 23, 1 Coríntios 10, 12. Nós temos exemplos históricos da queda de Israel no deserto. Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 11. Negar aquilo que você professou anteriormente. Demas, 2 Timóteo 4, 10. Condições para permanecer. Nós temos textos claros. O texto de João capítulo 15, que o pastor acabou de citar, diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Jesus, o senhor está negando as palavras de Jesus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Estava em Cristo, mas não permaneceu. E nós temos a apostasia predita. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, 2 Pedro 2, do verso 20 ao 22. Esses textos são dezenas. Aí a sua resposta, pastor? São textos que o senhor vai, obviamente, pela sua hermenêutica, e usando a fala do senhor, e eu percebo que o senhor é muito respeitoso, então eu vou direcionar o mesmo respeito. Textos usados por calvinismo, o pessoal fala que eu sou uma vez salvo, para sempre salvo. Os textos que os irmãos vão usar são esses daqui, ó. João capítulo 10, verso 28 e 29, que o senhor acabou de citar. Ninguém as arrebatará da minha mão. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Nada nos separará do amor de Deus. Filipenses 1, 6, aquele que começou a boa obra. E João capítulo 2, só leu o verso 18, mas só queria usar o verso 19, que diz: saíram de nós, mas não eram dos nossos. São poucos textos e todos permitem, falando de hermenêutica, uma leitura que não exclui a possibilidade da apostasia. Quer ver a sua resposta? Em João capítulo 10, verso 28 e 29, fala de proteção contra as forças externas, não da impossibilidade de rejeitar voluntariamente.
Não está falando de rejeitar voluntariamente ali. Está falando de proteção de forças externas. Em Romanos capítulo 8, que é o texto que vocês devem ter trago para citar, menciona agentes externos, não o próprio crente se afastando. Em Filipenses 6, nós temos a promessa condicional à perseverança na fé. É só ler Colossenses 1:23, é Bíblia. E 1 João capítulo 2, verso 19, que foi a pergunta que o senhor fez para o nosso amigo Aleph. O senhor até ficou de dar resposta para ele depois, sobre se eles foram resgatados por Cristo ou não. Ali trata de falsos mestres, que nunca foram genuínos. Não de todos os crentes, pastor. Então esses textos, na hermenêutica prática, assim como não se pode construir o calvinismo apenas com João capítulo 6, Romanos capítulo 9, João capítulo 10 e Romanos 8, não podemos construir com base somente nesses textos. Os textos mais numerosos e claros, os que eu já citei, mostram que a salvação é relacional e exige continuidade. Respondendo agora, para concluir aqui a pergunta do Walter, ele citou as falas de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. A palavra conhecer ali é gnosco, que é se relacionar, diferente de oida, que é saber. Obviamente, Jesus conhecia eles, sabia quem era eles, mas eles não se relacionavam com Jesus. Esse é o texto. Quando Jesus diz, as minhas ovelhas, eu as conheço. Quando Jesus diz, as minhas ovelhas, eu as conheço, ele está falando que ele se relaciona com as suas ovelhas. Então, esses textos, majoritariamente, mostram que há possibilidade, sim, de perda de salvação. Vou passar para o Aleph e depois volto aqui com o reverendo Antônio. Vou colocar aqui, rejeição da perseverança dos santos no sentido calvinista. A perseverança é condicional à fé ativa e contínua. Na visão aqui deles, na visão do pentecostal clássica, o texto fala de salvos, enfatiza que a salvação só é mantida na perseverança. Então há uma diferencinha aqui. Exatamente. É mantida na perseverança e a perseverança é condicional à fé ativa e contínua. Agora, com relação a esse permanecer, a perseverança... Não, calvinismo não. Independente se a pessoa perseverar ou não, ela será salva se for eleita. Isso não é verdade. Aí depois vocês voltam e contrapõem aqui. Então anotem aqui. Que o pastor Aleph, ele tem a posição dele. Eu coloquei aqui na visão calvinista que a perseverança é condicional à fé ativa e contínua. No caso da perseverança aqui, a pessoa que não perseverou é porque o diabo é mais forte que Deus ou porque o homem é mais forte que Deus? Muito bem. A segurança dentro do arminianismo. Uma vez que a eleição para a salvação compreende dentro de seus limites não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé, e uma vez que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele vê, que crerão posteriormente segundo a presciência absolutiva, com a ajuda de sua graça preventiva e precedente, e que perseverarão com a ajuda da sua graça subsequente, que é a seguinte: crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. É impossível para os crentes, enquanto eles permanecem crentes, cair da salvação. Olha que interessante. Referência bíblica é Evangelho Cate Ioannes, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 2. E também exemplos de apostasia no Berit Hadashah, Judas, Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 25, Demas, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Himeneu e Fileto, conforme o texto 2 Timóteo, capítulo 2, 16 ao 18. Pastor Walter falou de Bíblia, então receba inteligência e Bíblia. A visão sobre a apostasia fala a respeito do abandono premeditado da fé. Hebreus capítulo 6, corroborando com outros textos, falam a respeito daqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial e participaram dos poderes do mundo vindouro. O mesmo contexto vai nos apresentar que no arminianismo, Deus ele tem os seus eleitos segundo a presciência, eleição e predestinação. Presciência, conhecer de antemão, conforme o texto 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, prognossim, pater remon, conforme o contexto, o nosso Pai nos escolheu, nos conheceu de antemão, do verbo prognossim, conhecer de antemão. Então, naturalmente, segundo o contexto bíblico nos apresenta, Deus, segundo a presciência de Deus Pai, eleitos em Cristo e perseveraram pelo Espírito Santo. Então, naturalmente, eleitos em Cristo perseverarão, segundo a presciência bíblica de Deus Pai. A graça suficiente é Deus morrendo em Cristo, ou melhor, Cristo morrendo por toda a humanidade. A graça preveniente é o próprio Espírito capacitando o indivíduo para receber a salvação, e a graça subsequente é o Espírito Santo garantindo a segurança em Cristo para a glória de Deus Pai. Eu encerro também com o pensamento que, com
contrapõe historicamente contra o calvinismo. Essa questão da segurança incondicional da salvação só veio através de Agostinho, 354 a 430, bispo e filho na fé de Ambrósio de Milão. Olha que o Didaquê, que é um dos primeiros documentos históricos, declara: todo o tempo... Vamos ficar na Bíblia, pastor. Vamos ficar na Bíblia. Eu não interrompi o senhor, só um minutinho. Não, mas vamos ficar na Bíblia. Só que é mais Bíblia que o já citou, Varão? Didaquê. Só que é mais Vamos ficar na Bíblia. Bíblia, pastor. Vamos ficar na Bíblia. Não Senta fica que a gente nervoso, vai não. Não fica depois nervoso, não. passar. Você calma. O argumento histórico Você fere calma. eles. Não fica nervoso, não, Fere. pastor. Argumento Contrapõe, histórico fere em terra a tese deles. Todo o tempo de vossa fé não vos servirá de nada, se no último momento não vos tiverdes tornados perfeito. Tertuliano, entre o ano 160 a 220, Tertuliano. fala a respeito da influência dos pais da Igreja Latina. Olha que ele declara: argumento de quem ri é porque não tem base. Trata a respeito da obra Pudicitia, que trata a respeito da fica na queda. Bíblia, pastor. Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, 130 a 202, contra as heresias, fala a respeito também da perda da salvação, se Catolicismo não romano. perseverar. Sabe com quem que Irineu de Lyon estudou, Walter? Ô, Todas Walter, essas doutrinas. sabe com todas quem essas que Irineu de doutrinas- Lyon estudou? Hã? Não importa. Irineu de Lyon foi aluno de Policarpo, que foi aluno de João. Ou seja, Ele não tá vendo o conhece. ensino de Judas estudou Irineu com de Lyon? Cristo. Judas Isso. estudou com Cristo. E Agostinho estudou com quem? Judas estudou com Cristo. Não, mas se a gente for por esse lado, Orígenes. a gente não pode estudar Calvino, a gente não pode usar Armínio. Exatamente. Não, tudo isso Jonas, conta, mas posso o concluir? Walter fala isso. Conclui, eu vou Obrigado. passar aqui Isso, pro pastor Eduardo. Orígenes, obrigado, pastor. Orígenes, entre o ano 185 ao ano 254, viu a apostasia. Comodiano, no século III, tratou a respeito da apostasia. Cipriano de Cartago, entre o ano 200 a 258, falou a respeito da apostasia. Advertências gerais, Hebreus capítulo 3, 12 ao 14, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 de Pedro capítulo 2, versículo Todos 20 a os textos que eu já 22. citei, viu, Walter? E Anota aí. falos a respeito da importância escriturísticas, histórica, semântica, gramatical, que se o indivíduo não perseverar segundo a graça de Cristo, pode se apostatar da fé e Eu perder vou a aqui, salvação. antes de devolver... Pastor Jonas, meu muito obrigado. Não, mas ainda não acabou não, é 11h24 ainda, a gente tem Eu mais... só tô Ele já tá querendo cair fora. Acabou ainda não. Deixa eu só falar aqui, eu vim do interior, né? Eu falo or aqui, então um ditado popular. É de Bauru? Eu vim de E Bauru. eu gosto de pastel de Bauru. Olha, é bom demais, viu? É bom demais. É bom demais. Melhor pastel do Brasil. Deixa eu falar aqui um ditado no interior, que a gente fala assim: o mal de todo esperto é achar que todo mundo é burro. Então a gente não pode desconsiderar o que veio antes. É um erro desconsiderar aqueles que vieram antes de nós, que desbravaram. Então tudo aqui é colocado. Agora, pensamento de um lado, pensamento do outro lado, e os argumentos aqui devem ser colocados, e a Bíblia, a regra básica, nós abrimos falando isso, interpreta a própria Bíblia e corroborando com alguns textos. Mas eu entendo a afirmativa do Walter. Eu não tenho problema nenhum nisso, sabe o que é? Não. É que eu só quero pegar a hipocrisia dele, porque quando eu fui citar Pastor Mateus Walter, 7... é a de Dá licença, homem deixa agora? Deixa acabar. O senhor tá nervoso? O senhor usou de hipocrisia. O senhor usou de hipocrisia. Eu estou não tem sendo problema nenhum. atacado aqui, A única pastor. coisa... Bota um pouquinho de água pra ele ali. A única coisa é que eu não posso Toma água citar... da vida. Não, pastor, pode citar sim. Não. Eu tô pegando as palavras dele. Quando eu citei Mateus, capítulo 7, ele falou assim: pastor, vamos ficar em Hebreus 6, porque é o objeto do nosso debate. Perfeito. Foram palavras dele. Concordo, então, falei mesmo. eu usei Eu as explico por palavras quê. dele para mostrar a hipocrisia dele. Então você pode citar tudo, só que o senhor não pode me atacar quando eu citar as palavras de Jesus. Sim. Quer dizer, o senhor pode citar qualquer e eu não posso citar Cristo. Eu entendo a Porque fala o do Senhor Walter. Posso odeia falar? a Cristo. O Senhor odeia O senhor não a me Cristo. conhece, pelo amor de Deus. Eu Pelas acho suas que palavras o os senhor não me conhecereis. conhece. Pelas suas palavras os Olha, conhecereis. Agora posso vamos falar? lá. Não, eu Podemos- preciso. Só uma Eu vou resposta, eu vou passar aqui para o pro Átila. reverendo Antônio. Ah, tá. Eu acho que eu fui o que menos a falei fala, aqui hoje. exato, pastor Átila, por favor. Agora, a fala do Walter, ela, infelizmente, demonstra a histeria teológica dele. Por quê? Infelizmente, nós, graças a Deus, apresentamos texto, hermenêutica, interpretação, exegese, Contra história, Cristo. Contra Cristo. conforme. Só ele é a favor de Cristo aqui, mais ninguém. Contra Cristo. Agora, quando ele fala de hipocrisia, eu queria entender qual é o pensamento Não, dele em relação a isso. vamos pacificar Agora, isso só aqui. para concluir, por que eu citei outros versículos? No primeiro ponto, contrapus ele em relação a ele citar outros textos. Por quê? Porque ele fugiu do texto de Hebreus 6 e não explicou nada. O senhor tá falando Aí depois disso,
foi aberto o debate para Não fica nervoso, não. Fica nervoso, não. Fica calmo. A audiência sabe quem está nervoso aqui. E passou o Jonas, eu citei outros textos, só para concluir, porque ele abriu essa porta. Então, será que agora não está encaixado aquele texto de Hebreus 6, não? Se quiser ficar no texto, nós ficamos. Se quiser passear na Bíblia, nós passeamos. Você decide. Gente, é um debate. Reverendo Antônio. Vamos trabalhar no debate, tá bom? Tá. Dentro da palavra que o pastor Jonas passou. Então vamos continuar. Só uma coisa, reverendo, eu só expliquei, tá? Não foi... E eu vou na linha do pastor Átila. Nós vamos continuar no texto. Pronto. Hebreus 6. Pronto. Tá bom, pastor? Perfeito. Aí é vocês que escolhem, eu tô aqui só pra Não, quando falamos ficar no texto, não eu estou diante de dois teólogos. Eu nem precisava falar isso. Pastor Átila, quando falamos ficar no texto, só pode usar de Gênesis Apocalipse, porque isso é hermenêutica. Eu tô entendendo. Tá. Eu só quero voltar ao Hebreus 6. Pode voltar. Mas a gente vai trabalhar com os outros textos tranquilo. O irmão... Fique à vontade. Olha que interessante. Se nós voltarmos para a parábola de Jesus sobre a parábola do semeador, que eu iniciei com ela, a minha fala, você vai ver claramente uma certa similaridade com o texto de Hebreus que ele usa aqui. E é exatamente aquilo que nós estamos falando. Ele está falando de que quando o Espírito age na vida da pessoa, ela produz frutos, como diz aqui no versículo de número 7. A terra, porque a terra absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Olha que interessante. Então, quando o Espírito Santo age na vida do regenerado, ele produz frutos. Agora, quando aquele que nega a Cristo, ou seja, que não é regenerado, como que o Espírito Santo vai agir na vida de quem não é regenerado? Então, aqui deixa eu concluir, pastor. Perdão. Então, aí ele diz no versículo 8, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O que nós não podemos, e eu quero colocar um ponto aqui, talvez faltou isso na minha fala, e aqui eu quero fazer uma meia-culpa. Okay. Vamos lá. Jesus, ele é nosso Salvador. Quando, pela fé, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e sou regenerado, o que deve acontecer na minha vida? O caráter, ele é transformado. Eu sou nova criatura. E aí, o Espírito Santo agindo na minha vida vai produzir o quê? Fruto, né? Aquilo que Paulo diz em Gálatas, certo? Tá bom. Só que essa graça, ela vai trabalhando em mim. Mas existe um outro lado. Qual? A responsabilidade humana. Eu não posso me eximir da minha responsabilidade, não para ser salvo, isso não, mas da minha responsabilidade em viver esta nova vida. Eu não posso me eximir disso. Eu tenho que continuar perseverando, no sentido de que o próprio Espírito me faz, na consciência e no coração, lembrar daquilo que Jesus disse. O Consolador vos fará lembrar de tudo aquilo que eu disse, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, na verdade, o que o Espírito Santo age na vida do convertido? Por isso que aquele que é regenerado, ele, em nenhum momento, ele vai apostatar da fé. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nele sempre vai trabalhar e sempre vai fazê-lo frutificar e sempre vai movê-lo para isso. E ele responsavelmente vai responder a isso. Aquele que não é regenerado é diferente. Ele está ali. Mas como o Espírito Santo não age na vida dele porque ele não é regenerado, como é que ele vai responder? Ele vai responder exatamente de acordo com o seu coração. E vai ter um momento, como aquilo que o próprio Jesus disse na parábola, o sufocado pelas riquezas, ambições, tentações e uma série de coisas, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, eu não quero esse Cristo, cansei, chega de igreja, chega disso e nunca mais voltar. É diferente do desviado. O desviado até pode abandonar a igreja, mas ele vai voltar. Por que ele vai voltar? Porque ele, na sua condição de salvo, o Espírito Santo sempre vai trabalhar na questão da consciência dele
e movê-lo ao arrependimento. Eu posso, pastor, dar uma É em isso. seguida? Não, já terminei aqui, pastor. Pastor, Depois eu Antônio volto José. aqui, depois do senhor, pastor Ati, Tá bom. o pastor Walter. Eu não Pastor falei Antônio nada, José, né? E depois eu. eu vou me dirigir Tá, isso, depois diretamente o ao pastor senhor. volta. Eu vou me dirigir diretamente ao senhor por causa da sua simpatia, humildade e muita educação, obviamente. O que o senhor disse aqui é muito bonito. É legal, a gente até quase chora quando ouve isso daí. Só que na prática, a doutrina que o irmão professa nega tudo isso que o irmão falou. Eu vou começar de trás para frente. O senhor mencionou a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Só que o calvinismo distorce a soberania de Deus, transformando ela em determinismo. Todos nós sabemos a diferença de apostasia e alguém está desviado. Só que na prática, o senhor disse o quê? Aquela pessoa, ela mesmo que ela desvia, ela vai voltar, porque o Espírito Santo trabalha. Sim, ele é de Cristo. Nós temos que partir de um pressuposto bíblico. ele é ovelha de Deus. Eu não interrompi. Isso. Nós temos que partir de um pressuposto bíblico de que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O calvinismo transforma a soberania de Deus em um determinismo. Ensinando isso, o calvinismo torna Deus o autor indireto ou direto do pecado. Vamos partir, sim, eu vou explicar. O ímpio que não consegue se converter, vamos lá, a pessoa está no pecado, pastor, pecou, nascido em pecado, obviamente. Se ele não consegue se converter daquele pecado, porque Deus determinou que ele não vai se converter, a culpa daquele pecado não pode ser dele, a culpa é de Deus no pensamento calvinista. Então o calvinismo criou um Deus que é agente do pecado. Ele criou um Deus ruim. E autor do mal Ele criou moral. um Deus autor do mal. Quando eu falo pecado, estou falando do mal moral. O mal moral é o pecado, né? Diferente dos outros dois tipos de pecados, de mal. Nós temos aqui, no calvinismo, o Deus que é mau, autor do pecado e etc. Além disso, o calvinismo compromete a veracidade e a fidelidade de Deus. Se Deus declara na sua palavra que deseja que todos sejam salvos, nós temos textos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Diz que, fora João, o senhor citou o capítulo 2 de João, por exemplo, 1 João, verso de número 18 e 19, o senhor poderia voltar para o verso 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, lembre-se, nós temos o advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelo de todo o mundo. E a literatura joanina depõe categoricamente contra o calvinismo. Porque no capítulo 3, verso 16 de João, ele corrobora com esse ponto. Jesus morreu por todos. Aqueles que creem será salvo. Obviamente, o calvinismo nega isso, a fidelidade de Deus. Em quarto lugar, em terceiro, aliás, que eu estou falando de trás para frente, o calvinismo enfraquece a sinceridade do chamado universal para o arrependimento. Há um chamado universal. No calvinismo, isso não é verdade, pastor. O calvinismo nega esse chamado universal e sincero para o arrependimento. Além disso, ele deturba o atributo da imparcialidade de Deus. Queridos ouvintes, isso é muito sério, esse terceiro ponto, além dos outros que eu já citei. A Bíblia afirma que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é bíblico. Atos capítulo 10, verso 34, Romanos 2, 11. Mas no calvinismo, ele trata as pessoas de forma diferente, como o Senhor categoricamente afirmou, talvez inconscientemente. O Espírito Santo trata somente com os crentes, aqueles que não são sinceros, ele não trata. Isso é parcialidade, pastor. Não, sinceros isso não, aqueles que não são regenerados. Então, antes que ele trata as pessoas de forma diferente, antes mesmo de qualquer ação ou decisão delas, apenas com base na escolha arbitrária. Eu vou concluir aqui na minha última fala, para eu não monopolizar o tempo. Além disso, o calvinismo anula a universalidade do amor e da graça. O que o Walter citou aqui várias vezes, bonitinho, legal, Obrigado. com a vozinha legal, é muito bonitinho. Só não é bíblico, pastor. É bonita a sua fala, mas não é bíblica. A doutrina da expiação limitada ensina que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Ou seja, ele amou somente os eleitos. Isso nega a afirmação bíblica de que Jesus morreu por todos nos textos que eu já citei e não farei para não ser redundante. Ele reduz o amor de Deus a um amor seletivo, contrariando o caráter inclusivo de sua graça. E eu concluo aqui. Ele compromete a bondade e a justiça de Deus. Eu retorno gentilmente a palavra para o senhor. Mas aí a gente está mudando o debate. Vamos voltar para Hebreus 6. Eu só queria trabalhar um minuto. Por favor, um minuto. Daí o pastor Walter faz... Eu acho que vai ter que ter mais de um minuto. Hein? O debate aqui é sobre o texto de Hebreus 6. Hebreus 6. É isso mesmo?
Podemos continuar? Então tá bom. Pastor Walter. O senhor tá caído na mesma cilada do Walter, pastor. Não, eu estou sendo... Agora eu preciso ser deselegante com o senhor. Eu, pastor Antônio, Faz parte. Agora eu preciso ser deselegante com o senhor. O senhor agora não foi justo na sua fala. O senhor disse assim, ó, vamos ficar em Hebreus capítulo 6. Aí o senhor foi lá pra parábola de Jesus, foi lá pra outro texto e tal. Claro, Eu fiz a mesma coisa que o senhor. E o senhor agora não foi elegante. No capítulo 6, só um instantinho, meu irmão. A questão agora só pode ficar à vontade. A questão é a seguinte, meu irmão, eu não estou aqui para chegar e ficar dizendo de linha, que a linha é isso, que faz aquilo. Eu estou dizendo o seguinte, dentro da hermenêutica reformada, do qual eu creio e sou participante no sentido dentro da convicção, da minha convicção, muito obrigado, da minha convicção, eu creio que de Hebreus 6 está falando sobre aqueles que estão na igreja, mas não foram regenerados. Eu citei a parábola da semeadura, a questão de frutificar, como Gálatas eu citei, porque no texto de Hebreus 6 está relacionado. O pastor Átila também, acho que isso. Agora, a forma de colocar, a questão do calvinismo aqui, a questão da salvação do calvinismo. Se eu colocar dentro de um outro aspecto, eu também vou ter vários e vários aspectos dentro do arminianismo, que não é o caso. Eu não quero fazer isso. Aqui o foco é salvação. Porque é salvação, exatamente. Então eu não vou fazer isso. Por isso a minha fala. Mas vamos continuar no texto? Vamos continuar no texto. Pastor Walter. Mas vez ou outra, o senhor não só poderia, como deveria fazer. Se aplicar nesse porque esse é o debate. Não é assim. Ouvinte compreenda. Reverendo Walter, nós estamos quase chegando à reta final. Faltam aí 22 minutos para o encerramento. Nós vamos encerrar ao meio-dia. Então, tá quase aí chegando nas considerações finais. Pastor Walter, depois Pastor Aleph, e aí nós vamos para a rodada de final aqui com as considerações finais. Pastor Walter, eu quero dizer que eu sou 100% concorde com o reverendo Antônio. A única coisa é que ele tem um temperamento diferente do meu. Sim, normal, isso faz parte. Ele é João e eu sou Pedro. Então, cuidado, o senhor tá com espada aí ou não? Nós estamos 100% concordes. Pedro antes da conversão, né? A diferença é que ele é crente, o senhor é meio. Não, deixa o reverendo Walter falar. Não tem problema. Seguinte, pastor, eu me admiro o senhor com seu currículo extenso aí, dizer que acepção de pessoas é que Deus dá oportunidade e chama todo mundo e ama todo mundo. O senhor lembrou só desse ponto, até um pré-juvenil lá da minha igreja vai saber que Deus não fazer acepção de pessoas não significa isso que o senhor falou. Não fazer acepção de pessoas é que entre os escolhidos e os eleitos de Deus, há pessoas de todas as características. Eu só podia aproveitar a oportunidade de explicar. Então, eu me admiro, assim, o senhor com esse currículo aí, fazer uma teoria a respeito da palavra acepção. O problema é que o Walter já usou o meu currículo, já usou o currículo do Átila. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, que aqui não é um debate entre calvinistas e arminianos. Não é um debate. Sou eu quem então, pastor? É um debate mais amplo entre protestantes e católicos romanos. Nós estamos defendendo a doutrina protestante. E eles estão defendendo a doutrina católica romana do Concílio de Trento. Eu gostaria de ter oportunidade depois de responder essa pergunta dele. Do Concílio de Trento. Então, graça preveniente, livre-arbítrio, eleição condicional, expiação limitada, graça resistível e perda da salvação, baseado nesse texto aí de Hebreus, ou naquele de Pedro e tantos outros, eles estão fazendo uma interpretação baseada no Concílio de Trento, no Concílio Papista, no Concílio da Contra-Reforma. Então, o que vocês precisam saber é que, embora vocês tenham um palavreado evangélico, vocês têm uma liturgia evangélica, a fé de vocês é papista, é católica romana. Vocês precisam saber disso. Agora é o seguinte, voltando ao Pastor texto... Walter, deixa eu só interromper o senhor antes, vou devolver a palavra do senhor, mas o Calvino, quando o senhor for pegar lá as institutas, ele vai falar que Deus criou o mal. Ele vai falar uma série de afirmações. Walter nunca leu o Instituto, não, deixa eu terminar. Walter nunca leu o Instituto, o que eu quero dizer. Ele não sabe nem que ano foi publicado. Deixa eu terminar aqui e vou devolver ao senhor. Não é uma provocação, pastor Walter. Só que eu acho que tudo tem que ser colocado da melhor forma possível. Então, quando o senhor faz esse tipo de afirmação, o senhor exclui
e o senhor está se colocando no lugar de Deus. Não, por quê? Então, assim, de julgamento. Não, mas não, julgamento não. Porque a gente está eu tô falando testemunhando, aqui. porque é o seguinte... Não, deixa eu terminar aqui meu argumento aqui. A questão, o senhor tem todo o direito de acreditar e ter a sua convicção, mas nós não podemos rechaçar aquilo que os outros acreditam. O que eu posso fazer é colocar o meu argumento e não julgar o argumento do outro. Eu posso falar, não, eu não concordo com o seu argumento, meu argumento é esse. A partir do momento que o senhor coloca dessa forma, o senhor ofende, até por isso que acaba acontecendo essas discussões. É só uma colocação e devolvendo ao senhor a palavra. Onde que está a ofensa? Onde que está o julgamento? Eu dizer que aquilo que eles estão afirmando está... Fala o que o senhor acredita. Peraí, pastor. Desculpa. Onde que eu ofendo eles ao falar que aquilo que eles defendem, a interpretação que eles fazem, está no Concílio de Trento, que é o Concílio da Contra-Reforma? O que eu quero dizer pro senhor... Onde que está isso? Coloca o seu ponto. Não, mas é isso que eu estou fazendo. Não, coloca o seu argumento em cima do texto. A graça preveniente não existe. É isso aí. A graça preveniente não existe. A graça como existe? O livre-arbítrio... Deixa eu terminar. Existe? O livre-arbítrio não existe. A eleição condicional não existe. A expiação universal não existe. A graça resistível não existe. E a perda da salvação não existe. Voltando ao texto de Hebreus. Agora, não foi ofensivo. Não, dessa forma que o senhor falou, não. Então é somente a forma que eu posso responder. Olha, nem eles não acreditam na interpretação que eles dão para Hebreus 6, versículo 4, porque a palavra que inicia aí é impossível. Então, se a gente achar que é impossível, a gente não vai atrás de quem se perdeu. A gente não ora de quem abandonou a fé. A gente não iria atrás se a gente acreditasse. E em Tiago 5, 19 e 20 diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, quando nós que somos pastores, quando alguém abandona a fé, abandona a igreja, nós vamos atrás, nós oramos, nós exortamos, nós trabalhamos para que aquela pessoa retorne a consciência, retorne à fé. Por quê? Porque nós não acreditamos que é impossível. Então, aquele texto, só mediante essa palavra, é impossível, não está falando a respeito de quem estava na fé e a pessoa abandonou. Okay. Então, aquelas pessoas lá que se referem é impossível, são pessoas que nunca foram salvas, nunca foram convertidas. O pastor Aleph, porque o nosso tempo já está acabando. Pastor, deixa o pastor Átila responder, depois passa para o pastor Aleph, como foi daquele lado. Não, é que o horário, é que ele começou aqui e depois veio aqui. Então, assim, pela ordem seria ali. E aí eles estão de acordo para ele responder. Se eles quiserem, não tem problema. Eu falo por causa do tempo. Pode começar, depois eu termino. Nós temos aí 6 minutos. Eu cedo ao pastor Átila. Nós temos 6 minutos e depois já vamos para as minutinho só vou gastar esse. Um minutinho. Okay. 1 minuto no máximo. Em primeiro lugar, a sua fala, Walter, não me ofende em coisa nenhuma. Ela só mostra a sua ignorância a respeito do assunto. O senhor não sabe a diferença de pelagianismo, semi-pelagianismo e arminianismo. O senhor, todas as vezes em seus debates, chama, por exemplo, os arminianos de católicos romanos. Obviamente, o senhor não consegue diferenciar semi-pelagiano católico romano de arminianismo. Se o senhor quiser, eu posso explicar ao senhor depois que acabar o debate, porque não dá tempo agora. Os três foram considerados heresia. Nós não somos. Pelagianismo, semi-pelagianismo e arminianismo. O senhor não sabe diferenciar arminianismo, semi-pelagianismo e pelagianismo. O senhor afirmou sobre o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, o senhor precisa explicar e estudar sobre o assunto, pastor. E como o senhor disse que se admira do meu currículo eu fazer algumas afirmações, eu vou perder o sono essa noite com as afirmações que você fez com o currículo que o senhor tem. Então, o senhor precisa... currículo nenhum. Tantos os debates que o senhor já participou, será que não deu tempo de o senhor estudar a diferença de um do outro, não? Para o senhor não fazer mais essas afirmações? Seja pelo menos... Eu acho que quando a gente parte para essa questão aqui, a fala do reverendo Walter, e agora, empobrece. Porque vocês estão falando do que o outro acredita. Coloca o argumento bíblico. Agora eu vou colocar o argumento bíblico. Voltemos à palavra. Eu acho que a palavra, a Bíblia, eu falei lá no começo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Para mim, Calvino não morreu na cruz. Para mim, Armínio não morreu na cruz. Ficar falando de uma coisa, eu acredito que Deus usa pessoas no tempo.
para determinadas coisas. Então não adianta aqui falar, o pastor o reverendo Walter falar, não adianta. É que a fala dele usa é desprovida de conceito histórico. Ok. Eu tô tentando explicar exatamente isso. Então, mas a gente fala o que está aqui, porque quando a gente se dirige ao outro especificamente, a gente acaba ofendendo nas palavras. E aqui eu estou acompanhando os comentários aqui no YouTube, acaba ofendendo as pessoas porque elas se sentem pelo tipo de argumento, não o conteúdo, vamos dizer assim, mas pela forma que foi expresso aquele conteúdo. Então voltemos à palavra e refuta aquele argumento com o texto bíblico e acabou. Pastor Aleph. Muito bem, o senhor terminou? Não terminei não, mas o pastor já passou pro senhor. Não, pode. Então, no meu tempo pode ser, pastor? Pode. Refutar o argumento com o texto bíblico, pastor, eu preciso discordar do senhor respeitosamente, porque todo o debate dele, ele faz essa afirmação. Então eu preciso explicar. Eu não estou atacando a pessoa dele. Não, eu preciso explicar a diferença do arminianismo pro semi-pelagianismo e o pelagianismo. Porque quando ele fala assim, vocês são católicos romanos, isso mostra... O que eu estou querendo dizer, pastor Ed, não é uma festa. É que assim, nós temos 3 minutos e não vai dar para explicar o que é cada um. Não vai dar para entrar nos pontos. Eu tô falando assim, não vai adiantar. Então assim, aí nesse caso a gente pode marcar a Nani, a produtora aqui, a gente pode marcar um outro debate e aí a gente pode entrar nesses tópicos, o que cada um afirma, os 5 pontos e tal, aquela coisa toda. Mas agora não adianta. Então, vamos voltar aqui para o argumento bíblico e refutar aquilo que ele falou. Vocês não são cristãos, vocês não são protestantes. Então aqui, o que é a característica... Eu não falei que não são cristãos. Protestantes, desculpa. Então, falar, eu sou protestante por causa disso e disso. Entendeu? Então, Isso que quando ele fez essas afirmações, eu precisaria apresentá-las novamente e agora vamos aos argumentos bíblicos. É porque o senhor interrompeu a minha fala quando estava explicando. Sim. Eu expliquei a diferença, eu disse que não daria para explicar a diferença do semi-pelagianismo, pelagianismo e arminianismo. O que só mostrou a fala dele é que ele desconhece o assunto. Só isso. Agora, argumentos bíblicos sobre esses pontos. É só os irmãos voltar ao debate. Acho que o que mais citou texto bíblico aqui foi o Aleph. O irmão falou de Bíblia, para citar a Bíblia, não citou. Então, pastor Aleph, pode continuar. Depois eu vou aos meus argumentos. 2 minutos, pastor Aleph, e aí a gente vai para as considerações. Para encerrar... para encerrar essa parte, depois a gente vai para as considerações. Muito obrigado. Perfeito. É importante ressaltar que o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, depõe também. Assim aquele que julgar estar firme, cuide-se para que não caia. Esta é uma advertência clara aos crentes que estão em Corinto. Cuidar para que não caia. Então, texto bíblico, dentro do contexto, nos apresenta historicamente, dentro do contexto da semântica, da interpretação das palavras, a expressão apisteme, que significa afastar de. Então, naturalmente, nós temos por certo que Hebreus capítulo de número 6, falamos a respeito de uma apostasia irremediável. Não significa dizer que aquele que se afastou, como o reverendo Walter acabara de dizer, não podemos ir atrás. Pelo contrário, estamos tratando a respeito dessa apostasia irremediável, que a pessoa já não crê mais, já não tem mais a experiência no sentido aplicável, mas nós acreditamos na apostasia remediável, que é um indivíduo que esfriou-se da sua fé, porém ainda tem o atributo da misericórdia de Deus aplicado para a salvação. Dentro do contexto bíblico, é que o tempo não vai dar porque eu queria tratar a respeito historicamente disso, mas a fala do reverendo Walter, ela não tem base em nenhum tipo de documento histórico. É importante ressaltar que Armínio, ele contrapôs essa visão católica apostólica romana e também trabalhou essa questão da manifestação, da aceitação do indivíduo restaurado pela graça. Em nenhum momento o arminianismo prega o livre-arbítrio. Tanto é que nas obras de Armínio, no sentido restrito da palavra, a palavra livre-arbítrio aparece 180 vezes e a palavra graça aparece 1.800 vezes nos 3 volumes da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, CGADB. Dentro dessa visão, nós temos por certo que Armínio não é considerado, pastor Átila, como teólogo do livre-arbítrio, mas o teólogo da graça, porque ele enfatizou a graça, a vida de Deus, a essência de Deus, a manifestação de Deus para resgatar o pecador. E só para encerrar, o determinismo fatalístico que trata a respeito do pensamento calvinista a partir de Agostinho, no ano 413, o Agostinho Velho, ele é gnóstico maniqueísta. Ou seja, Agostinho ele vai fazer simplesmente um sincretismo de teologia para aplicar no cristianismo, que outro dia nós podemos falar. Então, naturalmente, o arminianismo, ele trata da soberania de Deus, que não anula o caráter de amor, justiça e bondade. Deus os abençoe. Você acaba de assistir mais um corte do Evangelho Sem Cortes. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal.
Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.